E nação, vamos começar hoje o vídeo de uma forma diferente. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de react sobre o que disse o Bruno Henrique sobre o Mauro César e também o que disse o Pedrinho sobre a situação ali do Cebolinha, né, que teve a sua titularidade roubada pelo Bruno Henrique, e ele vai fazer também uma análise da chegada do Claudinho. Vamos ver primeiro a situação ali do Bruno Henrique, que ele falou do Mauro César. O Mauro César tem que tomar cuidado em quem fala. A gente somos funcionários do clube, estamos ali para fazer o que o clube determina, o que o São Paulo determina. E uma fala que ele colocou durante a semana, tem que tomar cuidado. A gente somos pais de família, somos trabalhadores, estamos no melhor clube do país. A gente tem o privilégio de estar vestindo essa camisa. E uma fala dessa pode insinuar violência. Vocês veem que ele fala que o Mauro César coloca até em risco ali a integridade física dos jogadores com aquele tipo de comentário. E agora vamos ver o que o Pedrinho falou, né, sobre a chegada, possível chegada do Claudinho e também sobre o Bruno Henrique, né, que tá voltando àquela forma de antigamente, e quando ele toca a bola na frente, o adversário fica totalmente perdido, não sabe o que fazer, e ele vai dar muito trabalho para o Cebolinha conseguir voltar ao time titular do Flamengo, porque o Bruno Henrique ali na ponta dos cascos, ele dá várias opções e dá aquela profundidade que a gente já conhece sempre quando vai à linha de fundo. Por aquele setor até acionar a beirada com o Bruno Henrique, e a outra beirada quem fez foi o Wesley. Essa saída de três, ele utiliza muito com o Matheus Cunha, né, para ele ter mais gente à frente e causar superioridade numérica no último setor na intermediária. O que chama a atenção é que assim, o Bruno deu uma resposta, não surpreendente pela qualidade, mas pelo retorno recente, ele deu uma resposta muito positiva e acima do que o Cebolinha tem dado. A gente pode falar assim, a fragilidade do adversário. Não, mas o Flamengo pegou alguns adversários frágeis e não teve esse aspecto tão agressivo na marcação e agressivo nas suas acelerações. Eu acho que o Bruno, ele vai dar um retorno para o Sampaoli e uma questão a ser discutida não pela qualidade, mas pelos mecanismos que podem ser desenvolvidos. Porque o Bruno, ele acelera tão rápido que ele dificulta até uma possível ultrapassagem do lateral pelo corredor mais aberto. E aí esse jogo do lateral, teoricamente, fica mais por dentro. E aí é o questionamento. O Felipe Luiz, ele é tão capacitado para jogar por dentro, né, como um meia construtor, né, e até usar esse corredor central, diferente do Ayrton Lucas, que está num potencial, num momento incrível, assim, de aceleração, de velocidade. Se ele ganhar posição, né, o Bruno Henrique, e com essa resposta que ele deu, para o movimento do Flamengo por dentro, o Felipe, teoricamente, entrega uma capacidade ali de jogo melhor, de construção. O Ayrton pode se adaptar? Pode, eu só acho que o Ayrton também pode jogar por dentro, mas ele vai ser muito mais de acelerar, como ele fez muitas vezes. Quando eu falei no início, o Pedrinho, que teve muitas questões que foram colocadas recentemente sobre o Flamengo, como é que esse time com esses talentos todos vai pressionar o adversário? Como é que esse time, por exemplo, o time do Dorival do ano passado, que jogava no Losango com Pedro e Gabigol, muitas vezes, como compensar a falta de velocidade, né? Você, quando o time está colocado atrás, como ter esse escape para sair? Como ter um jogador bom nessa disputa aérea quando você precisa fazer uma bola mais longa? O Bruno Henrique tem a resposta para quase tudo isso, né? Além de ter uma questão, hoje o Flamengo tinha o Pedro, mas por vezes quando tem o Gabigol, a falta de pisada de área do Flamengo, ela é uma questão também. E o Bruno Henrique tem uma capacidade enorme de fazer essa diagonal para dentro, de ser um jogador... velocidade. Ele é capaz também de se posicionar por vezes por dentro e abrir esse corredor eventualmente para o Ayrton. É evidente que é um mecanismo um pouco diferente. Ele hoje muitas vezes recebia a bola mais aberta. O fato é que a entrada dele facilitou o funcionamento de uma tal forma que o time, o Flamengo... dos números que a gente viu ali, para mim um dos mais representativos foi... Evidente que toda análise de hoje precisa considerar o Alcas. Claro. O Flamengo vai lembrar do Alcas por muito tempo, inclusive se tiver alguma dificuldade no mata-mata, porque vai lembrar do jogo que perdeu para esse time do Alcas e que custou o primeiro lugar da chave.
mas o Flamengo permitiu 8 finalizações só. Até metade do segundo tempo, com o jogo definido, eram 6 finalizações que tinha permitido. Foi um time que teve mais vigor, que teve recuperação rápida da bola, que teve pressão, que teve muito do que a gente espera com o Sampaoli. E que, quando tinha o espaço, acelerava também. Não era um time que conservava a bola o tempo todo. Talvez tenha a ver com o que o Pedrinho falou também, os jogadores começarem a dar uma resposta física a toda a intensidade de treinos que foi feita naquele período de paralisação por conta da data FIFA. Hoje pode começar porque esse trabalho pesado. Porque quando passam a informação que os jogadores falaram sobre pouparem alguns treinamentos, a informação ela tem que ser passada com a verdade do que há. Uma coisa é uma sessão de treino forte em cima de outra sessão de treino forte e os jogadores não estarem conseguindo dar uma resposta física nesses treinamentos e os caras comunicarem: professor, o treino está muito pesado, a gente está fazendo várias sessões com muita intensidade, a gente não está conseguindo. Isso é uma resposta. Isso é uma verdade. Outra coisa é falar assim: a gente não quer treinar. Isso é uma mentira. Então a verdade é que o feedback, o retorno dos atletas para o treinador é que a intensidade está muito alta com um número de sessões grandes e eles não estavam conseguindo dar uma resposta. E a resposta também não estava acontecendo no jogo. Quando a musculatura volta a ser oxigenada e eles têm uma leveza, que é um linguajar que a gente usa, e o Roger também usou, o Maestro na transmissão, o jogo está leve, o Flamengo está leve. É isso, uma resposta física de leveza. Eu acho que assim, o Flamengo de 19 roubava os maiores números de bolas roubadas do Flamengo era na fase no campo ofensivo com os jogadores. O Bruno te entrega isso, porque a aceleração no jogador que está com a bola é tão rápida que facilita o encaixe dos outros jogadores nos caras que receberiam a bola. Então ele te entrega isso, ele te entrega a pisada na área, como o Mansur chamou a atenção, ele te entrega numa disputa, numa bola alçada, porque ele tem uma impulsão impressionante. A aceleração dele de 0 a 100 num pouco espaço, a gente até chamou, ele deu um drible ali que não foi o drible certo, mas ele é mais rápido que o seu adversário. E no segundo tempo, quando o Flamengo naturalmente teve mais espaço de contra-ataque, quase sempre ele era a rota de contra-ataque. Bola saía da defesa, Arrascaeta, Bruno Henrique. Mansur, e outra coisa, você falou sobre o quanto ele entra na área para finalizar. Veja quantos gols no primeiro tempo ele perdeu. Né? Antes de fazer o gol, quantas vezes ele estava dentro da área em condição de finalizar. E um detalhe que a gente estava conversando assim, como ele mexe no mecanismo do Flamengo, dos movimentos, ele também mexe de forma individual, mas interfere no coletivo, no movimento do adversário. Por quê? Se eu vou marcar o Bruno Henrique, e aí ele recebe a bola, eu vou lá acelerar ele. Fica essa perna curta aí? A perna longa dele? É o que acontece com o adversário. O adversário vai pressionar ele. Ele dá um tapa pro Arrascaeta e já sai. Nessa saída, o adversário já está 1 metro atrás dele. Ele dá o tapa na bola, o adversário fica 3. Aí o adversário pensa o seguinte: porra, eu não vou pressionar ele de forma tão imediata, vou segurar. Aí essa distância que ele dá para o Bruno Henrique facilita com que o Bruno Henrique domine, tire o time de trás. Então assim, um jogador, ele interfere no movimento da equipe dele e do adversário, porque ele é muito rápido na aceleração de 0 a 100. Então um bote errado, o adversário já fica com o pé atrás. Aí se o adversário não pressiona, ele facilita a tomada de decisão do Bruno Henrique, porque não está pressionado. Agora é normal, acho, pelo menos para mim é normal, que haja questionamentos quanto à escalação dele, né, no jogo de hoje. Porque parece todo o período que ele ficou fora do time, ele vinha entrando em pedaços de jogos, né, quase que invariavelmente no segundo tempo das partidas, e não vinha conseguindo dar muita resposta. Né? Ele estava tendo muita dificuldade. Aí se imaginava, pô, ele ainda está sem ritmo, a questão física está pesando um pouquinho, né? O tempo de bola, tudo mais. Só para tu completar, claro. Falando um pouquinho como ex-atleta, se eu estivesse no banco de reservas, voltando de uma lesão, que foram muitas vezes, eu sempre preferi ou entrar no intervalo junto com o time, ou começar o jogo e sair. O entrar no jogo outro ritmo, é muito Pedro? ruim. Eu também porque, acho. Primeiro pela característica do jogo. Às vezes eu entro com o resultado já resolvido, os meus amigos já querem cadenciar o jogo e eu quero acelerar. Ou então está correndo atrás do prejuízo. E aí você quer dar uma intensidade que os caras já estão a 200 e você está a 0. Então você fica ali afogado, a perna pesa. É muito ruim entrar. Não pense que é fácil entrar. Sim. É muito ruim. Desculpa te interromper. Não, e aí quando ele escala o Bruno Henrique hoje e ele faz o que fez, fica a questão da sequência, né? Como será a sequência, né, do Sampaoli com o Bruno Henrique? Ele não vai poder ter uma sequência de jogos muito
muito grande, imagino eu, porque ele lembra que quando ele voltou do problema do joelho, ele teve uma questão muscular logo em seguida. Então vai ter que haver uma dosagem aí nessa questão do Bruno Henrique também, né? Então não estranhe você, torcedor do Flamengo, O Cebolinha, por exemplo, se no jogo que vem o Bruno Henrique estiver no banco, né? Porque faz parte de um processo aí para a recuperação completa do Bruno Henrique naquele nível e com a sequência que ele pode jogar, né? Provavelmente a comissão técnica acompanhou esse processo muito de perto nesse tempo de parada da data FIFA, porque o último jogo antes da parada, quando o Bruno Henrique entra com o Grêmio, no Maracanã, no 3-0 Flamengo, ele já dá uma resposta bem melhor do que as sensações ruins que tinham ficado, até preocupantes em relação à recuperação dele, das primeiras aparições dele. É que a parada foi muito longa. Muito longa. Parecia que ele era um jogador reaprendendo a conhecer o próprio corpo. Até os movimentos estavam estranhos, né? Os movimentos não saíram com naturalidade. O jogo com o Grêmio já tinha dado uma sensação melhor, veio a parada, ele provavelmente foi acompanhado ali no dia a dia, um trabalho, e a comissão técnica observou que ele foi progredindo até ele começar o jogo de hoje. Para a torcida do Flamengo é uma resposta animadora, né? Quiser ver como é que funcionou o Flamengo daqui a pouco, a gente Manda pode ver aí, mostrar. meu senhor, manda aí. Bom, primeiro o que está desenhado... Já mostra como uma questão para você, meu senhor. Vamos lá. Porque para mim o Vitor Hugo tem jogado muita bola, né? Muito bem. E ele tem se mostrado uma opção cada vez mais importante, com mais peso para o time. Queria que você falasse um pouco sobre a participação do Vitor Hugo hoje também. Se a gente pensar que logo mais o Flamengo pode ter Alan, né? Para jogar. Claro que o Alan é mais um primeiro volante, o Vitor Hugo é mais um segundo, às vezes até um meia, mas é um jogador que vem da base, que está ganhando espaço e que vai ser muito útil certamente aí para frente. Sim, esse desenho que está aqui é basicamente como o Flamengo pressionava o adversário na saída de bola, quase como um losango de meio por aqui. O Thiago Maia mais na base, Vitor Hugo, Everton Ribeiro e Bruno Henrique por trás de Pedro e Arrascaeta. Isso era basicamente o Flamengo sem bola. Quando o Flamengo atacava, o Flamengo tinha... O formato padrão do time era ter o Davi Luiz com o Léo Pereira, o Felipe Luiz iniciando por trás e quase sempre vindo ocupar uma posição ao lado do Thiago Maia. A partir daí o Wesley abria por um lado, Everton Ribeiro vinha por aqui, Vitor Hugo. Aliás, bela partida do Wesley também. Moço. Fazendo quase um trio de meias por trás do Pedro, com o Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo. E aí sempre, ora o Arrascaeta, ora o Everton Ribeiro, ora o próprio Vitor Hugo vindo um pouquinho mais atrás buscar essa bola. Mas é basicamente o que o Sampaoli tem descrito como um 2-2-3-3. Ou seja, os três meias, mais os dois alas abertos e o centroavante, o Pedro no centro da área. Por vezes você teve algumas alternativas e o Vitor Hugo é muito bom nessa leitura de espaço. Seja para receber essa bola por aqui, seja quando o Wesley estava um pouquinho mais por trás e o Felipe Luiz vindo, o Everton Ribeiro abrindo e o Vitor Hugo atacando esse espaço que ficava entre lateral e zagueiro do Alcas. Ele é muito bom para fazer essa leitura, criou pelo menos duas boas oportunidades por aqui. Mas basicamente o Flamengo tinha esse padrão. Como o Flamengo hoje não tinha o Felipe Luiz e não um terceiro zagueiro, permitia a ele ter algumas variações. Por vezes fazer o Wesley ficar um pouco mais atrás, não era o habitual, mas em muitas passagens do jogo acontecia. O Thiago Maia como um homem, o Bruno Henrique indo fechar por dentro para fazer um segundo atacante e o Felipe Luiz ultrapassando. Ou o Bruno Henrique por dentro, um desses três homens atacando e o Felipe Luiz armando mais como um meia. Com muita naturalidade esses movimentos foram acontecendo. Mas o fato de você ter o Felipe Luiz, o que dá para lamentar é você não conseguir ter hoje, nesse calendário brasileiro, o Felipe Luiz com uma grande frequência. Aí nessa posição do Felipe Luiz, com a chegada do Alan e numa possível disputa com o Thiago Maia, né, e o Alan ocupando a posição de titular, tentando fazer uma referência ao Atlético Mineiro, o Arana jogava exatamente onde o Felipe Luiz está. E aí, onde está o Thiago Maia, que entraria o Alan, ele puxaria para uma saída de 3, que o Alan, para mim, é o jogador do Brasil com maior personalidade. Ele e o André, né? Para jogar, e o André, para jogar nessa zona de desconforto, pressionado pelo adversário, que é muito próximo à sua área, ou até dentro da área. Ele puxaria o Maia, mas sendo o Alan, faria a saída de 3 com os dois zagueiros, e o Felipe Luiz, lembrando do Arana, era exatamente ali como se fosse um meia, com o Bruno Henrique aberto numa das pontas. Então, assim, seriam movimentos bem diferentes com relação à escalação do Flamengo.
né? Você imaginando o Bruno Henrique como titular e o Alan como titular. Tem a questão Pulgar, né? Que é um jogador que se estabeleceu também muito bem no Que seria uma disputa com, nesse caso de hoje, com o Maia. Contando com o Alan. Com o Alan, para mim, seria com o Vitor Hugo. Aí talvez com o Vitor Hugo. Se botando o Alan de titular no lugar do Maia, seria uma disputa com o Vitor Hugo. Só que aí tem outro elemento, que você vê, quando o Flamengo hoje mudou em relação aos últimos jogos, 5 a 6 nomes, e entrou com esse time, com jogadores tão importantes, a gente vê o que é o nível desse elenco e por que se cobra tanto desse Flamengo em termos de rendimento, de atuações. Porque tem um nome que a gente está esquecendo, que é o Gerson, né? É o Gerson. E em tese, pode trazer o Arrascaeta para o centro e o Gerson ser o meia, onde está hoje o Vitor Hugo, né? Nesse trio por trás do atacante. Surgiu o nome. É isso que eu ia falar. O Flamengo está tentando contratar o Claudinho. Que é um outro meio de já nível está altíssimo. em conversas com o Zenit da Rússia, né? Clube atual do Claudinho. Para quem não se lembra, Claudinho ex-Bragantino, né? Fez muito sucesso no Bragantino. Chegou à seleção brasileira, foi convocado pelo Tite algumas vezes. E o Flamengo está tentando trazer o Claudinho, mais um reforço na questão ofensiva, né? Um cara muito criativo, pode muito ser uma técnico. sinalização também com a questão da renovação ou não do Everton Ribeiro. Porque o contrato do Everton Ribeiro termina no final do ano. Assim como do Bruno Henrique também. Também. São questões aí para a diretoria do Flamengo resolver nos próximos meses. O que acrescenta o Claudinho, Pedrinho? Claudinho, ele tem uma capacidade de jogar numa zona desconfortável que é entre linhas. Uma função onde a Arrascaeta exerce, a Everton foge um pouquinho, mas também joga ali. Ele pode... É porque hoje os jogadores eles exercem muitas funções, mas eu não vejo ele muito recuado como o segundo. Até porque o Flamengo tem Alan, tem Thiago Maia, o Vitor Hugo hoje que exerce essa função, Gerson, Pulgar. Então são jogadores que exercem essa função. Eu acho que é para compor na questão de Arrasca, de Everton Ribeiro, né? Se não renovar, aí você recompõe com o Claudinho. E é uma disputa forte, porque não é jogador de compor elenco, é jogador de disputar posição, de um nível alto. Sim, ele saiu daqui muito bem, se mantém muito bem, e é um jogador de muita capacidade técnica. E é nessa, especialmente em relação ao Everton Ribeiro, que ainda é capaz de em alguns jogos entregar um nível muito alto. É um jogador de uma capacidade técnica difícil de achar igual, né? Enfim, mas que aos poucos vai tendo algumas dificuldades na sequência de jogos. Nem sempre nessa temporada o rendimento dele foi do nível mais alto. E aí você já prepara, dentro do que é o nível de exigência do Flamengo hoje, de manter um elenco de nível tão alto, tanto em nível nacional quanto continental, você prepara um rejuvenescimento de elenco. O Flamengo durante muitos anos jogou, nas últimas temporadas, nessa época de tantas conquistas, jogou com Arrascaeta e Everton Ribeiro nos seus melhores momentos, e quase sempre envolvido num dilema. Se um dos dois não estivesse, você precisava alterar muito a maneira de jogar, porque primeiro por ser difícil, por natureza, encontrar jogadores desse nível e dessa característica. E por não ter no elenco. E de costume também, que a gente se acostume, porque o Flamengo ele trabalhou durante algum tempo financeiramente para isso. Para ter 11 jogadores titulares e os 11 reservas no mesmo nível. Então, assim... Acabou aquele papo que a gente ouviu lá atrás de Pedro, o Pedro tem que procurar o espaço dele em outro clube. Não, o Flamengo é gigante. Se contratou o Pedro e o Pedro tivesse que disputar a posição com o Gabigol, que disputasse. Sim. Porque se a gente falou, eu sempre dou esse exemplo, se a gente falou que o Chelsea ganhou do Palmeiras porque tinha banco e o Palmeiras não, então a gente não pode falar agora que um jogador do nível ou do Claudinho ou do Everton Ribeiro fique no banco um para o outro, que tenha que criar uma insatisfação e procurar espaço em outro clube. Não, o Flamengo trabalhou financeiramente para isso, para montar um elenco muito forte de disputa direta. E se habituar a outra coisa, né? Nem sempre, em elencos formados com esse conceito, vai ter o 11. Ainda mais com o Sampaoli, né? Que não repete um time já há mais de 2 anos. E do jogo do Santos para cá mudaram 5. Talvez isso tenha ajudado o Flamengo ter esse nível de intensidade que conseguiu ter hoje. No Santos era assim também, vale lembrar, né, Mansur? No Atlético também o Sampaoli fazia muito. O fundamental é que o trabalho vá amadurecendo a ponto de cada um no elenco entender os mecanismos do time
e que essas trocas tenham menos impacto no rendimento. Antes daqui de passar a agenda de amanhã, deixa eu dar uma olhadinha na nossa hashtag troca de passes. Mande sua mensagem pra gente aqui. Tem muita gente se manifestando a respeito do Flamengo. O Phelps, por exemplo, que não é o Michael Phelps pela foto, imagino eu. O Phelps não sei se está assistindo o programa nesse momento. Verdade é pra ser dita, diz ele. Em português, está falando bem o Phelps em português. O Bruno Henrique acabou com o futebol do Cebolinha em 2019 contra o Grêmio. E agora acabou com a titularidade dele no Flamengo. Vamos lá. Tem que ir com calma, né? Uma coisa é a gente julgar que o Bruno Henrique é mais jogador do que o, Não é isso que a gente tá falando. Cebolinha. Mas é importante avaliar os dois como jogadores que não são iguais. Sim, né? Isso. Quando a gente fala muito da questão de profundidade, para mim o Cebolinha é um jogador que tem muito a tendência, sempre que receber a bola, trazer para dentro. E o Bruno Henrique, embora seja destro, jogando pela esquerda, ele leva no fundo muitas vezes e cria uma dificuldade enorme para o marcador que não sabe o lado que ele vai. Sabe por que é mais fácil o Bruno levar para o fundo? Na realidade, ele leva para o fundo primeiro para depois ir para dentro. Ele não necessariamente... Ele dá o tapa lá e vai para dentro da área. Ele vai cruzar com a esquerda, né? E não necessariamente o primeiro tapa dele é para dentro, porque assim, ele é tão rápido, ele se desfaz tão rápido no primeiro tapa, que ele dá o primeiro tapa e depois ele ultrapassa o adversário, aí ele decide, vou dar mais um tapa no fundo para ganhar mais profundidade, ou já dá para eu entrar na área conduzindo, como ele fez isso, pela velocidade que ele tem. O Cebolinha, ele é de um rabisco mais curto. Então, às vezes, ele dá até um driblinho profundo, mas o adversário recupera rápido. O Bruno já dá um tapa, já ganha profundidade, já se livra, e aí ele decide se ele vai continuar indo profundo ou se ele vem por dentro. Mas chamou bem a atenção para isso, Marcelo. É isso. Ó, tem... Tá aí, galera. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, coloca aqui no comentário a opinião de vocês. Vamos para cima deles. Flamengo se classificou, infelizmente se classificou em segundo. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.